o nosso trabalho entendendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? A Lei de Dados Pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como o próprio nome diz, ela protege dados pessoais de pessoas naturais. Seja essa pessoa pessoa física como pessoa jurídica. Tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. A premissa básica da lei da LGPD é o quê? É a boa-fé no tratamento de dados pessoais, ou seja, a lei estabelece que sempre que houver tratamento de dados pessoais, esses tratamentos são feitos com boa-fé, ou seja, ninguém utiliza os dados para finalidades outras que não aquelas previstas legalmente, tá? Ou para a finalidade a que foram gerados esses dados, tá? E aí a gente tem algumas perguntas que a gente precisa fazer quando a gente vai começar a fazer o tratamento dos dados. Porque daqui a pouco a gente vai elencar todos os tratamentos e você vai ver que praticamente qualquer situação em que você utiliza dados, você está realizando algum tratamento de dados. Tá? Então, qual é a primeira pergunta que a gente tem que fazer? Qual o objetivo desse tratamento? Ou seja, para que eu preciso tratar esses dados? Que pode ser até o início. Por exemplo, por que eu preciso daquela informação? A atividade que eu executo necessita da informação que eu estou solicitando? Tá? Aí vem uma segunda pergunta. É preciso mesmo utilizar essa quantidade de dados? Aí eu preciso ver, eu preciso tratar esses dados que eu estou solicitando? Eu preciso deles? Por exemplo, como eu disse na minha apresentação, eu trabalho muito com a área de departamento pessoal. O departamento pessoal, ele sempre pediu um monte de documentos. Documentos, fotos, um monte de coisa, tá? Hoje eu não preciso de nada disso. A maior parte das informações que eu pedia no passado, hoje eu não preciso mais pedir. Por quê? Porque a gente tem a questão do e-social. E o e-social utiliza um único documento, o CPF. Então, eu não preciso mais daqueles dados. Então, eu não preciso mais utilizar aquela quantidade de dados. E se eu não preciso utilizar, eu não preciso pedir. Eu não preciso guardar. Por isso que é importante a gente rever o que a gente está utilizando de dados. Porque, de repente, eu estou ainda no passado e pedindo dados que eu não precisaria ter guarda deles, evitando eu ter algum tipo de problema. Bem, aí vem a terceira pergunta. O cidadão com quem me relaciono deu o consentimento? Por exemplo, no momento que eu coleto o dado, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. E o cidadão, quando ele forneceu aquela informação, aquele dado, ele deu o consentimento para aquele uso. Qualquer uso adicional, eu vou precisar de um novo consentimento. Eu não posso usar o consentimento para uma finalidade, inferindo que ele serve para outra finalidade. Tá? Então eu tenho que sempre solicitar um novo consentimento quando eu estou mudando o objetivo daquele tratamento. Tá? Bem, e aí vem a quarta pergunta. O uso desses dados pode gerar alguma discriminação? Aí entra uma série de dados que eu posso pedir, ou que eu não devo pedir, tá? Porque pode gerar problemas.
Eu só posso utilizar esses dados se for extremamente necessários. Tá? Então, por exemplo, na atividade que eu estou utilizando os dados, eu preciso saber a orientação de gênero da pessoa. Se for extremamente necessário, eu peço. Se não for, eu não preciso pedir. Tá? Por exemplo, uma coisa que outro dia eu até me deparei com isso e eu achei, sim, eu falei, olha, a pessoa pediu a religião, qual religião que você tem? Tá? É um dado que a gente não usa para nada. Por que pediu? Só para você ter um dado sensível que você vai ter que guardar ele. E é um dado que pode gerar discriminação. Tá? Então é melhor, se ele não tem nenhuma finalidade, tá? Porque eu posso, por exemplo, outro dia uma pessoa, até num treinamento, fez uma pergunta para mim. Mas numa pesquisa, essas pesquisas eleitorais, eles perguntam a religião. Eu falei, eles podem perguntar, porque ela não está vinculada a ninguém. Por exemplo, a pesquisa, eles não perguntam o seu nome. Então é um dado que foi anonimizado. Tá? E não tem como você vincular aquela informação a essa pessoa. Não perguntou o nome, não tem documento, não tem nada. Agora, num órgão público, você vai ter o nome da pessoa. Ele vai estar vinculado a alguém. E é esse o problema. Depois nós vamos falar sobre a questão da publicização e também a questão da anonimização de dados, tá? Bem, então vamos lá. Aí tem os princípios da LGPD, que são quais? A finalidade. Tá? Toda vez que eu solicito, que eu vou tratar dados pessoais, eu tenho que ter a finalidade especificada e informada explicitamente ao titular. Eu tenho que falar, olha, eu vou utilizar os dados para isso. Certo? E aí ele dá o consentimento ou não. Tá? Inclusive eu tenho que falar para ele quais são as consequências se ele não der o consentimento para o tratamento. Tá? A adequação à finalidade previamente acordada e divulgada. Tá? Não basta eu falar a finalidade, não basta eu ter uma finalidade. Ela tem que ser adequada. Que entra exatamente aquela situação. Eu vou utilizar aquele dado para alguma finalidade? Porque eu posso pedir dados do jeito que eu quiser. E sempre lembrando que os dados, por exemplo, uma foto é um dado pessoal, tá? É um dado biométrico que você tem. Então ele tem que ter também um objetivo. E esse objetivo, essa finalidade, tem que estar adequada ao que eu vou utilizar. E ao que eu falei que vou fazer com esse dado. Tá? A necessidade do tratamento, limitado ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial. Tá? Por exemplo, se eu preciso só do CPF, eu não preciso pedir RG para a pessoa. Porque se eu pedir o RG, eu estou pedindo um dado que eu não vou utilizar. Tá? A não ser que eu precise dele para algum outro tratamento. Tá? Mas aí eu preciso deixar claro para a pessoa o outro tratamento que eu estou usando.
O acesso livre e fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados são tratados. Por exemplo, o cidadão, na hora que ele forneceu o dado, ele tem o direito a qualquer momento de saber o que foi feito com os dados que ele forneceu. E esse acesso tem que ser livre, tem que ser fácil e tem que ser gratuito. Eu não posso colocar empecilhos para o cidadão ter acesso aos dados. A forma como os dados dele estão sendo tratados, tá? Se ele perguntar, é lógico, não é chegar aí e perguntar: oi, como está sendo feito os meus dados? O que vocês estão fazendo com meus dados? Não, ele vai fazer um requerimento e solicitar a informação, tá? Bem, a qualidade dos dados, deixando-os exatos e atualizados segundo a real necessidade do tratamento. Aí entra uma questão, não sei se você já percebeu, mas periodicamente você recebe mensagem do seu banco, recebe mensagem do Google, recebe mensagem para atualizar cadastro. Mesmo que nada mudou, eles não pedem para você entrar lá e dar um ok? Por que isso? Porque os dados têm que ter qualidade. Ele tem que ser exato. Se eu tenho os dados para uma finalidade, eu não posso deixar esses dados desatualizados. E isso vale tanto para o cidadão que utiliza os serviços da prefeitura, como para os próprios servidores. Os dados têm que ser sempre, tem que ter qualidade, tá? Transparência ao titular com informações claras e acessíveis sobre o tratamento e seus responsáveis. Aí entra, olha, não é só o tratamento, é também quem é responsável por esse tratamento, tá? Ou seja, o titular dos dados, ele tem direito de saber quem manuseia os dados pessoais dele. E aí entra uma série de questões, tá? Por exemplo, tem gente que chega e fala para mim assim: mas o dado que eu trato é na biblioteca. É uma questão se a pessoa pegou ou não o livro na biblioteca. Tá, sem problema. Mas se existe dados pessoais nessa ficha da biblioteca, ela tem que ser atualizada. Tá? É isso que a gente precisa tomar um certo cuidado. Tá? Porque senão você tem problema. Eu vou até contar um caso que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui na biblioteca de Ribeirão Preto, logo que eu retornei à cidade, né? Porque eu passei 20 anos fora de Ribeirão Preto e quando eu retornei eu fui fazer um cartão da biblioteca, né? Da biblioteca municipal aqui de Ribeirão. A hora que eu cheguei lá, eu entreguei meu documento, a menina entrou lá nas informações, ela chegou: o senhor já tem cadastro aqui, né? Aí ela catou, ela me mostrou lá um formulário digitalizado que eles tinham lá, era o meu pai. Ela confundiu o cadastro do meu pai com o meu. Tá? Porque eu tenho o mesmo nome que ele. Só que não, o meu nome tem filho, o dele não. Aí eu expliquei para ela, né? E ela me mostrou o seguinte, que aquele cadastro tinha sido atualizado, a fichinha lá, tinha sido atualizado 1 ano depois que eu nasci. Então era um cadastro que fazia quase 50 anos que não tinha atualização, mas estava no registro deles. Tá? É engraçado isso, né? Porque é um cadastro sem qualidade. É quase um documento histórico, né? Se meu pai fosse alguém importante, seria um dado histórico, né? Entendeu? Então, você acaba
acaba tendo, é a questão da qualidade dos dados. Mas na hora que ela jogou, apareceu ali, né? Então ela acabou confundindo. Agora, o ideal seria que esses dados já tivessem sido eliminados. Já que você não consegue atualizar, não consegue deixar esses dados com qualidade, é melhor você simplesmente eliminá-los. Tá? Bem, vamos lá. Aí tem a questão da segurança. Tá? Depois da transparência, a segurança para coibir situações acidentais ou ilícitas como invasão, destruição, perda, difusão e outras. Aí entra como é a segurança dos dados que vocês possuem. Aí entra não só a segurança digital dos dados que estão em formato digital, mas também a segurança dos dados que estão em formato físico. Tá? Por exemplo, você tem lá um arquivo cheio de caixas, tá? Esses dados estão seguros ali? Não, tudo bem. Mas o que eu estou colocando é o seguinte: o que vocês têm ali previne qualquer tipo de invasão, de destruição, de perda, de difusão, certo? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Porque, por exemplo, hoje a gente se preocupa muito com os dados digitais, mas a gente se preocupa muito pouco com os dados físicos, que a gente possui também. Então, por exemplo, como é o arquivo? Tá? Sim. Entendi. Não, entendi. Sim. Entendi. Não, é isso. Entendo que tem segurança. Aí o outro é prevenção contra danos ao titular e demais envolvidos. Por exemplo, a divulgação dos dados podem causar danos às pessoas, tá? Dependendo do dado que for divulgado. A não discriminação, ou seja, não permitir atos ilícitos ou abusivos baseados nos dados que você tem a guarda. E a responsabilização do agente, que é obrigado a demonstrar a eficácia das medidas adotadas. Ou seja, você demonstrou que no setor que você atua, você tem medidas adequadas que você adotou e que elas garantem a segurança desses dados. Tá? É exatamente isso, e elas são eficazes. Bom, essas são os princípios da LGPD, tá?